descobrimos que Sócrates foi condenado à morte pela cidade de Atenas, tendo sido quem foi e ensinado quem ensinou, somos levados a pensar no incômodo que a liberdade produz. A liberdade de dizer a alguns obcecados por ostentar pompa e exigir reverência o quanto são imbecis. Esse grau de liberdade parece sempre ter custado caro. O crime de Sócrates foi não ter reverenciado homens, em especial os idiotas. O agravante, ter professado por que motivos fazia isso, ensinando outros a fazê-lo também. A estrutura de poder ateniense foi abalada, vejam só, por palavras e demonstrações. De coisas evidentes, diga-se de passagem. Resolveram sacrificá-lo diante de todos, apontando o destino de quem ousasse segui-lo. Ao invés de se dar um fim àquela prática, viu-se o alvorecer dos pilares da filosofia. Platão, Aristóteles, outras escolas o seguiram depois, e a filosofia nunca mais desapareceu do mundo. O que nos obriga a reconhecer que Sócrates estava redondamente certo e seus desafetos eram mesmo os imbecis. Esses são os 2 primeiros parágrafos do perfil do filósofo Sócrates que eu escrevi para a edição de novembro da revista Esmeril, que tematiza a filosofia. Eu gostaria de convidar todos vocês a lerem essa matéria e também a conferirem a entrevista que eu fiz com o Flávio Morgenstern, uma das pessoas que tem sofrido essas perseguições por ser livre demais, segundo algumas instituições estranhas à liberdade que a gente tem por aí. Eu, toda vez que vejo quantas pessoas boas que fazem coisas legais e que simplesmente estão procurando esculpir a sua consciência, estão procurando aprimoramento moral, serem tomadas como alvos, eu fico realmente triste. E eu confesso para vocês que eu ia escrever sobre outras coisas na edição de novembro do Esmeril, mas depois da entrevista que eu fiz com o Flávio, depois de eu ter percebido de que maneira que essa história de inquérito das fake news e todas essas bobagens, pedido de quebra de sigilo, foram injustas com todo o pessoal do Senso em Comum, eu resolvi escrever o perfil de Sócrates, sublinhando o quanto que ele acabou sinalizando uma coisa que acontece até hoje, que a única coisa que realmente choca, e choca indefinidamente, os poderosos é a liberdade. Todas as pessoas que têm um apreço pela liberdade tão profundo que são incapazes de viver sem ela, em algum momento podem incomodar um poderoso ou outro. Né? Foi pensando nisso que eu escrevi o perfil de Sócrates. Há outras ótimas matérias na edição de novembro da Esmeril. Há também uma entrevista com Max Cardoso, que era editor-chefe da revista Terça Livre. Essa entrevista é assinada pelo Leônidas Pellegrini, que também colaborava na revista Terça Livre e que agora é um colaborador da revista Esmeril. E também ali, nessa entrevista, a gente vê, nossa, um cara cuja paixão é teologia e filosofia. Vou até colocar o canal dele aqui na descrição, para vocês acompanharem o Max Cardoso. Um cara tão apaixonado por conhecimento, da noite para o dia, deixou de ser editor-chefe de uma revista que, de maneira muito honesta, levava informação para vários brasileiros, deixou de ser porque uma instituição achou que a empresa dona dessa revista não deveria existir. E aí a gente vê um cara como Max Cardoso, de repente, deixar, né, de fazer o que ele fazia de melhor, que era ser o editor daquela revista. Muitas vezes essas pessoas acham que a filosofia é algo distante delas, e não é, né? Eu tenho tentado mostrar isso a cada curso que eu dou lá no Instituto Veraz. Vou dar mais um agora sobre natureza humana, né? 3 visões de natureza humana, agora em dezembro. E cada vez que a gente percebe o quanto que a filosofia ela está completamente ligada, e muitas vezes ela nos forma para que a gente seja capaz de fazer escolhas, e ela está completamente ligada ao nosso cotidiano e ao nosso presente, quando a gente percebe isso, a gente vê o quanto que a gente perde considerando ela algo distante de nós. 2 são as matérias que abordam a filosofia nessa linha, de maneiras muito diferentes. Um é um artigo super erudito sobre de que maneira que a partir do iluminismo a gente observa uma espécie de suicídio da razão. O Ronaldo Mota escreve um brilhante texto, né, mostrando quais são as raízes
desse longo suicídio da razão que a gente viu na modernidade. Mas como eu sei que o texto do Ronaldo é muito difícil, eu fiz esse texto ser precedido por um ótimo escrito pelo Eric Cavalcanti, demonstrando, com exemplos concretos misturados a uma distopia, de que maneira que a filosofia, ou claro, a devoção religiosa, poderia salvar as pessoas de situações absolutamente adversas e de como que a verdade, que a realidade joga na nossa cara, só ela é capaz de nos acordar, né, dos sonhos de uma razão deturpada, aquela que simplesmente não se curva à realidade. São várias matérias interessantes que vocês vão ler, inclusive uma defesa dos árbitros humanos, né? O Paulo Sanchotene, que é o nosso colunista do Contra, evidentemente, quis falar contra o VAR. E faz uma relação muito interessante, porque ele demonstra o quanto que essa obsessão humana pela perfeição, ela é absurda e ela não nos forma, mas ela nos torna piores do que nós poderíamos ser. E ela faz isso, na verdade, justamente com os jogos, que são aquele registro em que nós aprendemos como nós estamos fadados a agir na própria vida, né? Os jogos são uma espécie de aprendizado. E a partir do momento que você exige perfeição no aprendizado, você está tornando os jogos algo pior do que o que eles são por natureza. São várias outras matérias belas e interessantes. Tem um texto também do Carlos de Freitas, do Senso em Comum, muito divertido e ao mesmo tempo refinado. Se você gosta de humor com refinamento, vá direto a um texto chamado Relatos Místicos. Há também uma lista de 10 dicas de cinema, de filmes que versam de alguma maneira a filosofia. Na seção Viver Bem, que é de culinária, o nosso querido colunista adorável, nem um pouco direto colunista, vai te explicar como é que você pode parar de alimentar a sua burrice. E, enfim, Vida e Legado, porque a gente não podia deixar de ser justo numa edição como essa. Evidentemente, o homenageado é Mário Ferreira dos Santos, que provavelmente foi o maior filósofo brasileiro. Tá? A obra dele permanece indiscutida, mas pelo menos ali, na seção Vida e Legado, a gente está apontando a necessidade de ler, compreender e começar a discutir esse brilhante filósofo que ele foi. Essas são as matérias que vocês vão encontrar, além de outras, no número de novembro da Esmeril. Se você ainda não conhece a revista, mas segue o meu canal porque gosta de filosofia, talvez seja uma boa hora para começar a conhecer o trabalho, não só o meu, mas o de toda a minha equipe. Porque uma coisa eu posso garantir para vocês, o que me motiva a estar aqui, o que me dá ideias, o que me faz o tempo todo prestar mais atenção no que acontece é a interlocução. A interlocução com pessoas que estão sempre atentas ao mundo. E cada vez que eu encontro uma dessas pessoas talentosas para observar o mundo de uma maneira peculiar, eu tento convencer elas a se tornar um colaborador da Esmeril, né? E uma dessas pessoas que recentemente se reuniu a nós, e eu tenho o maior orgulho de ter ele lá entre a gente, é o professor Antônio Fernando Borges, um colunista excepcional, que agora tem uma coluna na revista chamada O que há de errado com? E numa clara alusão ao Chesterton, um cara excepcional, um escritor maravilhoso, que também mantém uma coluna aberta no Esmeril News, a nossa seção de conteúdo aberto. Tá bom? Bom, são muitas as novidades que a cada mês a gente procura trazer para vocês, mas a edição desse mês foi uma que me deixou especialmente feliz de editar. E que estou aqui simplesmente para compartilhar esse momento especial com vocês. Se tiverem curiosidade, o link está aqui na descrição. Deem uma olhada. Obrigada aí pela companhia e até o próximo vídeo.